Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui para debater e discutir as regras do futsal. Sabemos que o jogo de futsal ele é passivo de muitas situações. Tudo o que acontece no futsal envolvendo a regra e a interpretação da arbitragem. Por isso, a gente sempre diz que o árbitro ele faz parte do jogo. Ele é um mero coadjuvante, o ator secundário da partida. Sabemos que o jogador ele é o personagem principal, ele é o protagonista do jogo. Então o árbitro, quanto menos se envolver com o jogo, melhor. Entendeu? Então o árbitro ele faz um papel secundário. Não precisa o árbitro estar aparecendo tanto, ele só está ali para aplicar a regra e contextualizar a sua interpretação dentro do jogo. Então é para isso que nós estamos aqui, para esclarecer alguns pontos da regra. Dividimos as regras de futsal, as 17, em 3 blocos. De início, nós iremos ver agora de 1 a 7, certo? A regra de 1 a 7. Como vocês podem observar, nós temos aqui nesse índice as regras de futebol de salão, que vai desde o tamanho da quadra até o modelo de relatório. Então a gente vai debater cada tópico desse em 3 momentos. Tranquilo aí? Primeiro a gente começa com as dimensões da quadra de jogo. Então vocês podem observar o tamanho da quadra, uma quadra bastante grande, onde tem suas especificidades. Tamanho da entrada do atleta, entrada e saída, tamanho da área, circunferência, tiro livres da primeira marca e segunda marca penal, afastamento do atleta na hora de um tiro lateral. Então vocês podem observar que nós temos aí todas as medidas de uma quadra oficial. Agora vamos pautar cada ponto dela, tá bom? Para os certames nacionais na categoria adulto e sub-20 masculinas, a quadra de jogo tem as medidas de no mínimo 38 por 18, com área de escape de 1,5 m. Essa área de escape fica entre a linha lateral, a linha de fundo e o alambrado. Aquela distância para que o jogador possa bater o lateral e o árbitro também possa circular para fazer seu trabalho. Para os certames nacionais na categoria adulto e sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 femininas, bem como nas categorias sub-17, sub-15 e sub-13 masculinas, a quadra de jogo tem as medidas de no mínimo 36 por 18, com área de escape de 1,5 m. Para os certames nacionais na categoria adulto e sub-11, masculinos e femininos, a quadra de jogo tem as medidas de no mínimo 34 por 16, com área de escape de 1,5 m. Então vocês podem observar que as quadras elas têm dimensões adequadas a cada tipo de categoria, mas também ela tem que se adequar ao mínimo e ao máximo de que cada uma exige. Quem fiscaliza isso são as federações. Os jogos de federações e confederações, todos são fiscalizados antes, para saber se a quadra é passível de um jogo oficial ou não. Estaduais, as dimensões das quadras podem ser regulamentadas pelas federações, como eu havia dito. Então, as federações que vão fazer as fiscalizações dos ginásios para saber se eles estão aptos ou não para desenvolver as partidas. Para os jogos internacionais, a quadra de jogo deve ter um comprimento mínimo de 38 e máximo de 42 e ter a largura mínima de 20 e a máxima de 25. Então, esses são os padrões que as confederações e a FIFA trabalham para eventos internacionais. As quadras devem estar em perfeitas condições de uso, visibilidade para os árbitros, jogadores e para o público. Então a quadra tem que estar em uma marcação perfeita, tem que ter as suas dimensões de maneira adequada para que possa ser desenvolvido um grande espetáculo. Então a gente vai falar agora de bola, as bolas do futsal. Então nós temos adulto sub-20, masculino e feminino, ela pesando 410 gramas, e tendo seu máximo de 430, com sua circunferência de 62 cm, 0,5 a 63
0,5. O sub-17 e o sub-15, masculinos e femininos, o peso da bola vai de 400 gramas a 440 gramas e sua circunferência vai de 62 centímetros a 64 centímetros. O sub-13 masculino e feminino tem o peso de 350 gramas e 380 gramas, com sua circunferência de 55 centímetros a 58 centímetros. O sub-11 e o sub-9 masculinos e femininos têm o peso de 300 gramas e 330 gramas, com sua circunferência de 52 centímetros a 55 centímetros. Inferior ao sub-9 masculino e feminino, 250 gramas a 280 gramas, 49 centímetros de circunferência a 52 centímetros de circunferência. Essas categorias a gente dá a nomenclatura de fraldinha, né? Que a gente tem na nossa região essa nomenclatura, mas em outros lugares do país a gente chama de sub-9, sub-8, sub-7 e assim sucessivamente. Então as bolas com suas respectivas nomenclaturas. Vocês podem observar o tamanho das bolas, né, e a variação em seus pesos e circunferências. Substituição da bola defeituosa. Como é que acontece isso? Se a bola perder sua condição de jogo durante o transcorrer do jogo, este é interrompido adotando-se as seguintes situações. Então vamos lá. A bola é substituída e o jogo é reiniciado com bola ao chão no local onde a mesma perdeu sua condição de jogo, salvo se tenha sido interrompido dentro da área penal, ocasião em que a bola ao chão é executada na linha da área penal, no local mais próximo de onde se encontrava quando o jogo foi interrompido. Nunca se dá bola ao chão dentro da área. Então, digamos que a bola perdeu sua condição de jogo dentro da área. O árbitro, em sua interpretação, vendo que aquela bola não tem mais condição de jogo, ele para o jogo, substitui a bola e dá reinício para a equipe que estava de posse da bola em cima da linha da área. Tranquilo até aí? Número de jogadores. Então, quantos jogadores devem existir em uma equipe? Tanto dentro da quadra quanto fora da quadra. Então, vamos lá observar? O jogo é jogado entre duas equipes compostas, cada uma por no máximo 5 jogadores. Um dos quais é o goleiro. É vedado o início de um jogo se uma das equipes tiver menos que 3 atletas. Nem tem continuação ou prosseguimento se uma das equipes ou ambas ficar reduzido a menos de 3 atletas. Na quadra de jogo, cada equipe tem um jogador com a função de capitão, cabendo-lhe, vamos ver quais as recomendações que a regra passa mediante ao capitão. Representar sua equipe durante o jogo, do qual é ainda o fiador da boa conduta antes, no transcorrer e durante o término do mesmo. Fornecer ao árbitro, anotador, antes do início do jogo, o nome e número dos jogadores da sua equipe e os integrantes da comissão técnica. Dirigir-se ao árbitro buscando interpretação ou informação essencial, quando necessário, desde que o faça com respeito e cortesia. Então, as atribuições de um capitão é justamente essas. Procurar saber do árbitro qual a interpretação que ele utilizou para aquele lance. Informar ao árbitro e ao mesário a quantidade de atletas que tem para fazer sua inscrição. Então, é justamente isso o papel do capitão. E não sempre ficar reclamando de maneira incisiva com a arbitragem, jogando o árbitro contra a torcida. Isso não pode. Identificar-se como capitão da equipe através do uso de uma braçadeira colocada em um dos braços e, cabendo-lhe determinar um novo capitão, entregando-lhe a referida abraçadeira. Quando for expulso, deixar a quadra, tiver que deixar a quadra por uma lesão grave ou qualquer outro motivo. O capitão da equipe não necessita estar na quadra de jogo para o início da partida. Não é permitido o uso da abraçadeira com esparadrapo, fitas e etc. Então, o atleta que é capitão da equipe não necessariamente se faz a presença dele dentro da quadra de jogo. Ele pode estar no banco. E assim também como os improvisos de colocar fitas e esparadrapo
no braço para identificar o capitão. Isso não pode. Competições oficiais. O número máximo de jogadores reservas para substituição de qualquer jogo de uma competição oficial é de 9 jogadores. É permitido um número indeterminado de substituições durante o jogo. Então, as substituições a gente chama de volante. Pode fazer a hora que quiser. Outros jogos. Nos jogos de seleções, pode utilizar até 10 jogadores reservas. Agora tem uma observação. Em amistosos, as equipes podem combinar o número de reservas que desejam levar para o jogo. Lembrando que a arbitragem deve ser informada sempre que houver essa necessidade. Em todos os jogos, o banco ele pode ser completo por jogadores, chefe de delegação, supervisor, treinador, auxiliar técnico, médico, preparador físico, fisioterapeuta e atendente. Esse atendente a gente chama de mordomo, chama de massagista, é mais ou menos assim como funciona. Procedimentos de substituição. As substituições podem ser realizadas com a bola em jogo ou fora de jogo. Para substituir um jogador, deve ser observadas as seguintes observações ou condições. O jogador deve sair da quadra de jogo pela zona de substituição de sua própria equipe, salvo nos casos excepcionais previstos na regra. O jogador não pode entrar na quadra de jogo enquanto o jogador substituto não abandonar a quadra de jogo. O jogador substituto entra na quadra de jogo pela zona de substituição de sua equipe. Uma substituição completa-se quando um substituto entra na quadra de jogo pela zona de substituição de sua própria equipe, após entregar o seu colete nas mãos do jogador substituído, exceto se esse estiver que sair da quadra de jogo por outro local autorizado por um árbitro, devendo este, neste caso, entregar o colete ao terceiro árbitro anotador ou a um membro da comissão técnica. Quando se prorroga um jogo para execução de tiro livre penal, um tiro do segundo ponto penal ou um tiro livre direto sem barreiras, não é permitido nenhuma substituição, exceto a do goleiro defensor. Então, quando há um tiro livre penal ou um segundo tiro livre penal da segunda marca dos 10 metros, só pode ser substituído o goleiro, não mais outro atleta. O jogador reserva que não completou o procedimento de substituição corretamente não pode reiniciar o jogo com tiro lateral, tiro de canto e etc. Ou executar qualquer cobrança antes de entrar na quadra de jogo. Os árbitros devem coibir as substituições feitas tentando ludibriar a própria arbitragem e a equipe adversária. Caso aconteça, deve aplicar cartão amarelo no infrator e reiniciar o jogo com tiro livre indireto se a bola estiver em jogo a favor da equipe adversária. Em todos os casos, deve-se aplicar a lei da vantagem. Se for realizado uma substituição no intervalo de jogo ou antes de qualquer dos períodos suplementares, o substituto deve entrar pela zona de substituição, informando ao árbitro anotador. O colete não pode ser lançado, arremessado ou atirado para o companheiro. Caso isso aconteça, o jogador infrator deve ser punido com o cartão amarelo. O jogo é reiniciado com a cobrança de um tiro livre indireto, respeitando sempre a lei da vantagem. Não é permitido realizar substituições durante o período técnico. Após o sinal informado o término do tempo técnico, os jogadores eles devem retornar para dentro da quadra e após fazerem as substituições. Então, quando soar o apito, o silvo, para o reinício da partida, é que o atleta reserva ele pode adentrar a quadra. Antes disso, não deve ser feito.
Não é permitido que os atletas fiquem próximo da meta, repondo a bola para a sua equipe. Geralmente, o que é que acontece? Os atletas querem aquecer, aí vão ficar ali nas laterais, na linha de meta ali próximo do gol, aí às vezes tem um contra-ataque para a equipe dele, ele pega e joga a bola. Então isso não pode. Isso aí está atrapalhando o jogo. Substituição do goleiro. Qualquer jogador reserva pode substituir o goleiro sem a necessidade de avisar os árbitros, sem que o jogo esteja paralisado. Então, a hora que ele quiser entrar, ele pode entrar. Não precisa estar avisando a arbitragem. Qualquer jogador de quadra pode trocar de posição com o goleiro. Quando isso ocorrer, deve ser no momento em que o jogo está paralisado e deve avisar previamente os árbitros, devendo usar uma camisa com o mesmo número que foi relacionada e da mesma cor do goleiro de sua equipe. Então, se eu sou um atleta, meu goleiro está com a camisa 1. Eu tenho que ser um atleta com a camisa diferente, de cor diferente, com o número 1. Se eu precisar ir para o gol, eu vou ter que estar com outra camisa. Digamos que a minha camisa é branca e a do goleiro é azul. Todos os dois estão, o goleiro com a camisa 1 e o jogador com a camisa 2. Então eu vou ter que ter uma 2 de uma cor diferente, da cor do meu goleiro. Quando eu adentrar a partida, eu vou ter que estar com ela. Caso contrário, isso não é permitido. Quando o jogador entrar como goleiro-linha de maneira irregular ou com camisa diferente dos goleiros de sua equipe, o árbitro paralisa o jogo, retira o goleiro-linha da quadra e penaliza com o cartão amarelo. O reinício do jogo é de acordo com a regra e sempre observando a lei da vantagem. Então, eu só vou fazer isso quando o jogo estiver paralisado, para que não possa prejudicar a equipe adversária. Infrações e sanções. Se um jogador substituído entra na quadra de jogo antes que o jogador substituído tenha saído ou em uma substituição, um substituto entra na quadra de jogo por um local que não seja a zona de substituição de sua própria equipe, ou o jogador que será substituído sair da quadra de jogo fora da zona de substituição de sua equipe sem autorização da arbitragem. O árbitro adota o seguinte procedimento. Veja só o que acontece com o atleta que entra de forma e sai de forma irregular. Vai paralisar o jogo imediatamente, mas observando a lei da vantagem, aquilo que eu falei. Ele só vai parar o jogo, mediante uma situação como essa, quando o jogo não oferecer risco para outra equipe. Após a paralisação, o jogo sempre desfazer a substituição errada para depois penalizar o atleta. Um dos árbitros deve aplicar o cartão amarelo a esse jogador por não cumprir o procedimento de substituição e determina a saída do jogador da quadra de jogo para executar o procedimento correto. Então, o atleta, como estava dentro de quadra de maneira irregular, ele sai, toma o cartão amarelo e retorna ao jogo novamente pela zona de substituição. Se uma das equipes estiver com apenas 3 jogadores e ao estar na eminência de sofrer um gol, o jogador dessa equipe sai intencionalmente da quadra de jogo. O jogador dessa equipe saindo intencionalmente, os árbitros devem deixar a jogada prosseguir e, após a conclusão da jogada, em um ato contínuo, advertir o jogador com o cartão amarelo por atitude antidesportiva e só reinicia o jogo com o mínimo de 3 jogadores. Uma observação para esse lance. Se os árbitros interromperem o jogo, ele deve reiniciar com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, do local onde a bola se encontrava, no momento da interrupção, sempre observando a regra do jogo, certo? Um jogador expulso antes do tiro de saída só pode ser substituído por um dos jogadores reservas relacionados. Um jogador reserva expulso antes do tiro de saída ou depois do começo do jogo não pode ser substituído. Se um jogador, ao sair ou entrar na quadra de jogo, cometer um erro, este jogador já foi punido com um cartão amarelo. Deve ser expulso do jogo e a equipe deve ficar com um jogador a menos no que se encontrava antes da substituição. Então, vocês podem ver que esses casos eles geralmente acontecem. Então,
o árbitro, o atleta, ele tem que estar bem atento a esse tipo de situação. Um jogador reserva pode substituir um jogador expulso e entrar na quadra de jogo depois de transcorrido 2 minutos cronometrados de jogo após a expulsão, sempre com autorização do terceiro árbitro anotador, salvo se for marcado um gol pela equipe adversária antes do transcorrido os 2 minutos, em que se aplicam as seguintes disposições. Então, se eu tenho um jogador expulso, eu só vou poder colocar outro após 2 minutos. Caso a minha equipe venha a tomar um gol, aí esse jogador entra antes dos 2 minutos. Se ambas as equipes jogam com 4 ou 3 atletas e é marcado um gol, ambas as equipes continuam com menos o número de jogadores. Se uma equipe com superioridade numérica de jogadores marcar um gol, pode ser incluído um jogador na equipe com inferioridade de jogadores. Então, se foram jogadores expulsos das duas equipes, certo? Se eu fizer um gol, só vou poder entrar com o jogador com a equipe que está com inferioridade numérica. Olha a situação. Veja bem como é que acontece. Se a equipe em inferioridade numérica marcar um gol, o jogo continua com o mesmo número de jogadores. Já é diferente quem está com uma quantidade de jogadores a mais. Se o meu time está com jogadores a mais, eu faço um gol na equipe adversária, a equipe adversária repõe. Mas a equipe adversária está com menos atletas, faz um gol, continua do mesmo jeito. Então, vocês podem observar que tem um pouco de complexidade na regra. Por isso que o atleta bem instruído da regra, ele pode sobressair e conseguir vencer um jogo, principalmente na estratégia. Um jogador que cometer uma falta passiva de cartão amarelo, e já sendo o segundo cartão amarelo, se os árbitros derem a vantagem no lance e esta equipe sofreu o gol, o jogador faltoso ele é expulso e sua equipe pode colocar imediatamente outro jogador em seu lugar, tendo em vista que a infração foi cometida antes do gol. Então eu tenho um atleta que cometeu uma falta passiva de cartão vermelho e o adversário vai lá na tentativa de fazer o gol, eu não posso parar o jogo, eu tenho que deixar o jogo correr. O atleta fez o gol, eu expulso o jogador porque foi feito com bola rolando, foi dentro do lance. Então a equipe vai ficar com o jogador a menos. Se o jogador entrar na quadra de jogo de forma irregular e antes que o árbitro paralise o jogo, o mesmo for atingido por um jogador adversário que atingiu o adversário e marcar um tiro livre indireto contra a equipe do jogador que entrou na quadra irregular. Então, o atleta que entrar, está no banco, entrar de maneira irregular na quadra, ele pode ser passivo de cartão vermelho. Então, o juiz expulsa o atleta, certo? E a equipe vai ficar com o jogador a menos. A gente vai tentar esclarecer essa situação nessas questões aqui à frente. Qualquer membro da comissão técnica que for expulso terá que ficar do lado oposto do seu banco de reserva, não sendo permitido qualquer tipo de manifestação. Quando as equipes tiverem jogadores expulsos, momentos antes do final da mesma etapa, a equipe deve iniciar o segundo tempo com a falta destes jogadores. Então, digamos que o jogo de 20 minutos, o atleta foi expulso aos 19, vai começar o segundo tempo com um jogador a menos. Ele só vai entrar no minuto 2. Se um jogador reserva invadir a quadra de jogo ou entrar irregularmente e impedir a marcação de um gol ou uma oportunidade clara de gol, este jogador deve ser expulso e a equipe deve ainda retirar um de seus jogadores da quadra, ficando com um jogador a menos do que se encontrava em quadra jogando. O jogo é reiniciado com um tiro livre indireto. Olha a outra situação. Se um jogador reserva invadir a quadra de jogo ou entrar irregularmente para impedir um gol ou uma oportunidade clara de gol, mesmo assim o gol for marcado, o gol é válido e o jogador é expulso da quadra, não sendo obrigatoriamente cumprir a suspensão temporária. Então veja essas duas situações. Se o gol for válido, o jogador é expulso e a equipe, o que é que acontece? Retoma um jogador para dentro da quadra. Se o jogador perde o gol, o jogador é expulso e dentro da quadra é obrigatório o treinador tirar um jogador
porque isso é beneficiar o adversário. Veja essas duas situações aí como é bastante complexo também, principalmente para a arbitragem resolver, né? Se um membro da comissão técnica entrar na quadra tentando, mas não impedindo a marcação de um gol contra a sua equipe, o árbitro deve consignar o gol e expulsá-lo do jogo. O jogo será reiniciado com um tiro livre de saída. Se um membro da comissão técnica entrar na quadra impedindo a marcação de um gol ou uma oportunidade clara de gol contra a sua equipe, o árbitro deve expulsá-lo do jogo. O reinício da partida com bola ao chão. Então, o que é que acontece? Mesma situação do atleta, se emprega para a comissão técnica, só que tem uma ressalva. O árbitro valida o gol, certo? O árbitro valida o gol e faz com que o membro da comissão técnica ele seja excluído da partida. Tranquilo? Se caso a bola não tenha o perigo de gol, expulsa e dá tiro livre indireto. Tranquilo até aí? Vamos lá? Jogador com ferimento que esteja sangrando não pode permanecer na quadra de jogo. Deve obrigatoriamente deixar a quadra para ser medicado, podendo retornar após o atendimento e o estancamento do sangramento. O jogador que for atendido pelo seu departamento médico dentro da quadra de jogo deve obrigatoriamente deixar a quadra de jogo, ser substituído imediatamente, ou podendo retomar pela zona de substituição, assim que a bola entrar em jogo, exceto o goleiro, que pode continuar no jogo sem a obrigatoriedade de ser substituído. Então, o único atleta que pode ficar em quadra sem ser substituído após um incidente, após uma lesão, é o goleiro. Os demais atletas eles têm que se retirar da quadra e retornar pela linha de substituição, pela zona de substituição. Entendido até aí, galera? Vamos lá? Se um jogador de uma equipe for expulso e antes que essa equipe sofra um gol, ou que tenha transcorrido 2 minutos de expulsão, um jogador da equipe adversária foi expulso, ambas as equipes não podem incluir outros jogadores para se recompor antes de transcorrido os 2 minutos de cada expulsão, mesmo no caso das equipes sofrerem gols. Então veja só, eu estou jogando com a equipe A. A equipe A teve um jogador expulso aos 10 minutos. E a equipe B teve um jogador expulso aos 11 minutos. A equipe A só vai repor aos 12 e a equipe B só vai repor aos 13. Lembra que lá no início a gente viu que quando toma um gol a equipe entra, o atleta entra? Nesse caso não acontece, porque foram expulsos próximos um tempo do outro. Então, cada equipe terá que cumprir os seus 2 minutos e não entrando após o gol. Tranquilo até aí? Beleza? Resolvido? Equipamento de jogadores. Então, o que é válido para os jogadores participarem de uma partida de futsal? Nós podemos observar que temos caneleira, tornozeleira, a joelheira, que já é um acessório extra para o goleiro, né? Então, dentro do contexto, nós iremos ver algumas situações que podem nos ajudar em relação a essas dúvidas. Equipamento dos jogadores. Nos equipamentos dos jogadores, nós temos a utilização de camisa, calção, meião, certo? E o tênis. Segurança. Na segurança nós temos a caneleira e de uma hipótese alguma o árbitro não pode permitir que o atleta jogue de brinco, de pince, de pulseira, de corrente. Isso é inadmissível, certo? Cores dos uniformes. Veja bem, nenhuma equipe pode jogar com uniforme parecido ou aparentemente igual ao do adversário. Tem que ter cores diferentes, os goleiros e os árbitros. Tudo isso tem que ter de uma forma distinta. Tranquilo? Reinício do jogo. O jogo só dá reinício após um gol tomado, um lateral, uma falta de tiro livre direto, uma falta de tiro livre indireto, escanteios, que a gente chama de corner, né? Laterais e assim sucessivamente. Publicidade nos equipamentos. As equipes não podem ter patrocínios além de um tamanho, certo? Não pode extrapolar a marca do patrocínio além da marca do clube. Então, dentro da regra, nós temos especificidades que determinam que os patrocinadores eles sejam num potencial menor, certo?
Oficiais de arbitragem. Os oficiais de arbitragem são aqueles que dirigem a partida do jogo, são os árbitros. É a delegação, aquele que faz todo o levantamento do jogo, para que tudo aconteça da melhor forma possível. E os outros equipamentos, como eu falei lá anteriormente, são joelheiras, cotoveleiras, certo? São protetores bucais para evitar pancada na boca, são os capacetes que está na moda, né? Que os atletas utilizam para proteger de pancadas na cabeça, mas capacetes que a gente chama com protetores acolchoados, não é capacete tradicional não. Então espero que vocês tenham entendido aí essa parte de equipamentos e qualquer dúvida a gente está aqui para responder. Sinalização dos árbitros. Quando acontece alguma sinalização, tem muitos atletas que ficam atordoados, sem saber para onde que o árbitro está apontando, como é que funciona. Então, vocês podem ter uma observação breve aí do posicionamento. Não está tão claro, mas percebe-se alguns movimentos de tiro livre direto, todas as faltas quando são direto, o braço fica erguido horizontalmente, tiro livre indireto fica verticalmente, escanteio ele faz um pouco abaixo. O cartão você já sabe, né? Que ele levanta o cartão amarelo ou vermelho de forma vertical. Então tem toda a movimentação da arbitragem aí. É interessante que os atletas saibam para que ajude dentro do jogo. Às vezes o árbitro faz uma marcação e o atleta não percebeu para qual lado o árbitro marcou. Acaba perdendo a posse de bola e tomando um gol. Por isso que a gente fala que é imprescindível conhecer a regra do jogo. Os árbitros. Os jogos são controlados por 2 árbitros, certo? Principal e auxiliar, que terão plenos poderes para fazer cumprir as regras de jogo de futsal. O árbitro ele é a autoridade máxima do jogo, tanto ele quanto o árbitro principal, sendo que dos dois tem um que é o principal, que é o árbitro número 1. O árbitro número 1 tem a última palavra, ele quem decide, mas se o árbitro 2 tiver convicção de que aquele lance foi correto, então cabe o árbitro acatar. Certo? Responsabilidade dos árbitros. Os árbitros têm a responsabilidade de conduzir a partida da melhor forma possível, como eu expliquei lá no início. Eles quem fazem o jogo acontecer, além dos atletas, não é isso? E qualquer decisão do árbitro tem que estar pautada principalmente em documento, que é na súmula, e no apito. O árbitro quem decide quando é falta e quando não é falta. Não adianta o atleta estar reclamando da jogada, dizer que foi falta, sem o árbitro ter marcado. Por isso que a regra é clara. Tem a regra e tem a interpretação. A regra todo mundo tem que ter conhecimento. E a interpretação, eu tenho a minha e o árbitro tem a dele. Então a gente tem que respeitar. Tranquilo? Árbitro, anotador e cronometrista. Então a gente pode observar que além dos 2 árbitros que ficam na quadra, tem o cronometrista e tem o anotador, que são também árbitros de quadra. São eles que dão todo o suporte e todo o apoio para que a partida seja conduzida. Eles que ficam observando os atletas nas substituições, no banco de reserva, as comissões, o treinador se está extrapolando, reclamando demais ou não, preencher súmula, tudo isso, resultados, tem que anotar tudo. Ele quem faz o check-up geral do jogo. Auxiliar no controle de substituições, como eu já havia falado, os equipamentos básicos dos atletas, ele tem que estar olhando, fazer a súmula, anotar o número de jogadores, informar o cronometrista a solicitação de tempo técnico do professor, anotar todas as faltas acumulativas. Então é bem por aí que fica a missão para esses árbitros. Dos jogos. Nós temos na categoria sub-20 e sub-17 2 tempos de 20 minutos. 20 e 20, então, tempo cronometrado. Nós chamamos de tempo cronometrado e tempo aberto, certo? Então, é aquele que a bola saiu, o tempo está correndo. Só o árbitro para dizer se é para ter paralisação ou não. Caso contrário, o jogo segue. Já no cronometrado, toda bola que sai, toda falta, o tempo para. Então, geralmente, um jogo de 20 minutos cada tempo, ele chega a 27, 28 minutos. Então fica um jogo bastante desgastante. Já o sub-15, o sub-13 e o sub-11 tem 2 tempos de 15. O sub-9 e o sub-7 tem 2 tempos de 13. Aí vocês me perguntam, por que a gente joga 10 minutos aqui e a regra oficial é 15?
Tudo isso é adaptado. A regra, a gente está passando a regra para vocês, a regra do futsal. Mas o regulamento da competição é quem determina essas particularidades. Espero que vocês tenham entendido. Tranquilo? Cada equipe tem direito a um tempo técnico em cada período. O cronometrista concede o tempo técnico quando a bola estiver fora de jogo e a reposição for da equipe solicitante. Então, eu só posso pedir tempo. Quer dizer, eu posso pedir tempo a qualquer hora, mas a bola só vai ficar comigo quando estiver em minha posse. Quando for um lateral para a minha equipe, um escanteio para a minha equipe, um arremesso de meta para a minha equipe. Fora isso, certo? Além disso, também tem o tiro livre direto e indireto, que a bola está parada. Se for minha posse, eu tenho direito a esse tempo. Durante o tempo, os jogadores podem ficar dentro ou fora da quadra. Se os jogadores forem tomar água, deverão ficar fora da quadra, para não haver risco de molhar a quadra e um jogador se acidentar. Duração dos jogos. As substituições podem ser feitas após o apito da mesa para reiniciar o jogo. Quando houver tempo suplementar, as equipes não poderão solicitar tempo técnico. Então, digamos que teve uma prorrogação, não tem mais tempo técnico. É o jogo ali e pronto, não pode ter solicitação. Bem, gente, chegamos ao final da regra 1 à regra 7. Espero que vocês tenham assimilado o máximo possível e qualquer dúvida, a gente tem um canal de comunicação, tem os grupos de WhatsApp e a gente pode entrar em contato, tá bom? Até a próxima aula da regra 8 à regra 14. Muito obrigado.